Bom dia, pessoal. Então, esse aqui é o artigo que eu vou apresentar. Aproveito para agradecer o meu orientador, o professor Dr. Marcelo Morandini, e também o professor Dr. Tiago Coletti, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu e o meu orientador somos da Universidade de São Paulo. Vou falar um pouco sobre mim. Então, eu sou sou bacharel em Ciências Policiais, Contábeis e Jurídicas. Vou fazer uma breve introdução sobre a formação policial, porque a gente vai visualizar isso mais para frente, novamente. A Polícia Militar, no curso de formação de soldados, tem um curso superior de tecnólogo. No curso de formação de oficiais, tem um bacharelado em Ciências Policiais. É um curso de 4 anos de formação. E depois, mais para frente na carreira, também tem o curso de mestrado e doutorado dentro da Polícia Militar. É um concurso interno e é requisito para algumas promoções. Eu também sou mestre em modelagem de sistemas complexos e também mestre em ciências policiais pelo Centro de Altos Estudos e Segurança. E, inclusive, nesse curso, uma das atividades é visitar polícias pelo Brasil, e eu tive a honra de poder visitar a Polícia Militar de Pernambuco, quando eu tirei essa foto. Então, atualmente, eu sou doutorando em Sistemas de Informações pela Universidade de São Paulo e capitão da Polícia Militar, e trabalho na Diretoria de Tecnologia. Então, vou falar sobre a Polícia Militar de São Paulo em números. Foram, em 2024, 18 milhões de atendimentos, 190, 18 milhões e 300 mil atendimentos telefônicos, 129 mil pessoas presas, mais de 6 mil armas apreendidas, 6.500 armas apreendidas, 40 mil veículos recuperados e 193 toneladas de drogas apreendidas. Qual que é a estratégia do governo para o combate à criminalidade? O governo do Estado de São Paulo. Esse objetivo estratégico está previsto no plano plurianual. O primeiro objetivo estratégico é sobre educação, o segundo sobre saúde e o terceiro segurança. Eu utilizei as mesmas palavras lá e nessa sequência, né? A adoção de tecnologia de ponta e integração de bases de dados. Tecnologia de ponta envolve colete, armamento, viatura, computadores, processamento. E ele utiliza essas palavras aqui, integração das bases de dados, tanto internamente dentro da secretaria, né, tanto do governo, mas também com os demais entes federados, porque muitas vezes o problema que nós temos lá replica em outros lugares também aqui no nosso país. E quando a gente fala em processamento e dados, né, a gente lembra de inteligência artificial. Vou fazer uma contextualização sobre inteligência artificial. A gente não pode falar sobre inteligência artificial sem falar sobre Alan Turing. Em 1950 ele lançou o primeiro artigo da inteligência artificial. Ele é considerado o pai da inteligência artificial, o pai dos sistemas complexos e pai da computação também. Um dos maiores gênios que nós tivemos na humanidade. Depois de 22 anos, né, eu estou abreviando bastante aqui toda essa regra, né? Depois de 70 anos, né, de 1950 até 2022, chegou o ChatGPT-3 para o público. Mas por que demorou tanto tempo assim, né? 70 anos, sendo que aqui a gente já tinha essa teoria. Então, o que fez a diferença são os dados e processamento. A gente sabe que uma LLM, né, que é um tipo de uso de inteligência artificial, ela é treinada com uma quantidade de dados muito grande, porque ela pretende atender a maior quantidade de pessoas. Então, muitos dados e uso genérico. Só que, em contrapartida, a gente quer utilizar a IA com os dados próprios da polícia. Aí a gente já tem uma primeira dificuldade, porque são dados sensíveis. E muitas vezes, para disponibilizar tanto para estudo acadêmico ou privado, a gente fica um pouco preocupado em disponibilizar essas informações. No lado do processamento, a gente fez a aquisição de 2 placas NVIDIA L4, porque é uma placa de baixo consumo, e o espaço também que ela ocupa no servidor, por não ter ventiladores, é um pouco menor, então ela é um pouco mais utilizável. Mas a gente tem a intenção mais para frente de comprar servidores de uso específico de IA. É uma cotação que a gente fez. O servidor de pequeno porte, ele custava na época 600 mil reais, e o de grande porte 1.200.000. Agora vou vindo, né, como é que a gente faz para poder implementar a IA na segurança pública.
O IDEA-SP é um projeto da Diretoria de Tecnologia da Polícia Militar, que é um acrônimo para Integração, Desenvolvimento e Ensino de Inteligência Artificial na Segurança Pública. Então, integração de várias iniciativas, diversas iniciativas. Então, nós temos lá dentro do Copom, o Copom é o local que faz atendimento 90. E, como nós vimos lá no começo, 18 milhões e 300 mil ligações. Isso dá 50 mil ligações por dia, 2 mil ligações por hora. 25% dessas ligações são de perturbação do sossego. Só que perturbação do sossego é uma ocorrência não emergencial. E muitas vezes fica ocupando fila de ocorrências emergenciais. Qual foi a solução que a Polícia Militar adotou em conjunto lá, a Diretoria de Tecnologia junto com o Copom? Criaram um assistente virtual por voz para cadastrar essa ocorrência. Então eu sou um cidadão, estou em casa, eu estou com perturbação de sossego. Ligo 90, primeiro atendente humano. Uma pessoa atende essa ligação e encaminha para o Mike. Mike é o apelido que a gente deu para esse assistente virtual por voz. O Mike faz o cadastro da ocorrência completo por meio de voz, conversando com o cidadão. Então, o Mike faz algumas perguntas, o cidadão responde, e a inteligência artificial está justamente nesse ponto, de converter a voz do solicitante em texto, preencher um formulário e cadastrar a ocorrência. Então, isso aqui eu já comentei, esse tipo de ocorrência é 25% dos nossos chamados, e em final de semana chega a ser 70%. Então, esse projeto piloto, nós temos 11 Copons no estado de São Paulo, e em 2 Copons nós temos implementado esse projeto piloto. Ele completou 1 milhão de atendimentos em 8 de maio desse ano. E ele consegue fazer até 300 atendimentos simultâneos. Então a meta não é necessariamente atender esses chamados, é poder liberar a fila para que a gente possa atender os chamados emergenciais de forma mais rápida. Esse é um outro projeto, o Oráculo, é um projeto do Núcleo de Operações e Controle. Esse Núcleo de Operações e Controle, ele faz o monitoramento da disponibilidade das comunicações operacionais. Então, qual que é o objetivo do Oráculo? Fazer detecção de padrões e análises. E fazer uma interação em dados em linguagem natural. Então, como é que funciona? Nós temos um site, toda a comunicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é exclusiva da Polícia Militar. Aqui em Pernambuco também funciona assim. Existe toda uma rede de comunicação da Força de Segurança. Então vamos colocar um site assim, imagina, tem uma antena e vários equipamentos. Aí tem gerador, né? Caso acabe a energia tem que ter um gerador, banco de bateria, ar-condicionado para poder refrigerar os equipamentos. Vamos supor que acabou a energia num site. Aí chega lá uma empresa terceirizada, chega lá e verifica que o site está com falta de energia. Aí ele verifica lá e vê o disjuntor caído. Ele vai lá e levanta o disjuntor. Isso eu estou falando só um exemplo, tá, pessoal? Daí depois, assim, na nossa casa também, às vezes cabe a energia, a gente levanta o disjuntor, vida que segue. Imagina que daqui 2 semanas cai a energia de novo. A gente vai lá e levanta o disjuntor. Esse técnico vai lá e levanta o disjuntor. O que eu quero exemplificar? É que se a gente olha cada caso individualmente, a solução é levantar disjuntor. Só que se a gente tiver um histórico dos outros chamados e as tratativas, a solução é verificar, será que esse disjuntor está com problema na rede elétrica, aí a solução é diferente. Nós temos um banco de dados de monografias também, que a gente montou um chat por meio de RAG, colocamos 6.000 monografias do CAES. O CAES é o local que faz pós-graduação na Polícia Militar, então nós temos dissertações, teses e dissertações desde 2084 até 2024. Fizemos totalmente processamento local, utilizando o OpenWebUI e o VLLM, e ferramentas open source. Então com isso a gente consegue fazer a interação com os assuntos dessa monografia e resultados com a citação da fonte. Nós também temos a intenção de mais para frente fazer também com relação a legislações e normas, é o paralelo da monografia, só que com legislações e normas. E também nós temos chats e modelos personalizados. Então, por ser local, se o policial tem uma norma, ele quer fazer um estudo, perguntar sobre ela, ao invés de colocar no chat GPT e colocar essa informação na nuvem, a gente pode fazer isso localmente, essas análises de dados. Nós temos um modelo também para ajudar na confecção de elogios também.
Então a gente vai lá e coloca algumas informações não estruturadas, né? Coloca lá o que aconteceu. O modelo ele ajuda a colocar de forma fluida a informação do elogio. A gente tem a intenção também de mais para frente aplicar minerações de processos, e ao total são 42 casos de uso, não dá tempo de falar todos eles aqui, mas nós temos 42 casos de uso mapeados. Essa sugestão de integração, o usuário chega, faz uma pergunta, a LLM, por meio de um agente, verifica onde tem essa base, onde está a resposta, e isso alimenta a LLM com os dados particulares da instituição e tem a resposta em linguagem natural. Então a parte de desenvolvimento, propor discussão em simpósios, né, chamamento público, alguém comentou aqui anteriormente, criar parcerias privadas e acadêmicas, e também dentro do desenvolvimento e publicação de artigos científicos, estabelecer uma fábrica de IA, buscar financiamento, porque a gente sabe que tem custos, né? A parte de ensino, realização de palestras. Nós tivemos essa palestra com a professora doutora Sara Jane no ano passado, tivemos uma palestra também de nivelamento de conhecimento sobre inteligência artificial, e também a parte de visitar tecnicamente as unidades, propor e disponibilizar cursos e capacitar servidores de segurança. Então, aqui só para a gente fazer uma analogia dentro do nosso simpósio aqui, quando a gente fala de integração de várias iniciativas, a gente olha a diversidade, né? Quantas pessoas a gente tem que atender, tanto internamente quanto da parte da população. Da parte de desenvolvimento, como é que eu consigo colocar uma fábrica de IA que consiga atender toda essa diversidade? E na parte de ensino, é a inclusão. Nada adianta se a gente tem o melhor software, só que se a gente não coloca esses policiais para poder absorver melhor essa tecnologia, não vai servir de nada. Tudo isso para colocar IA na segurança pública. Então a frase que eu deixo aqui é um slogan da Polícia Militar: vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Aqui é a nossa diversidade, aqui é a equidade e aqui é a inclusão, ninguém fica para trás. E a bibliografia e contato, estou à disposição pela cibersegurança e muito obrigado. Obrigada, Luciano. Então, partimos aí para as questões. Parabéns por esse trabalho, viajando com aplicabilidade que você tem, se vocês pensarem todo um ecossistema envolvendo diversas partes. E a minha é mais uma curiosidade técnica que eu tenho, quando você fala dos chamados de registro de RO, de perturbação paz, logo na minha cabeça, quando fala de IA e perturbação de paz, registro de corrente, me vem Minority Report. Mas que você comentou que eles mantêm mais por um ano e passado um MAC que faz a análise e preenche o RO. Não sei se vocês têm pensamento de evoluir o MAC para trabalhar, já que ele analisa a voz, a urgência do chamado. Porque, por exemplo, eu estava até comentando com o Luciano, um registro de perturbação da paz tem vários momentos se evoluir para um registro de ocorrência mais grave. Agressão física, agressão verbal, morte, coisas assim. Então, vocês pensam em colocar algum sistema preditivo para analisar esses registros de ocorrência para o MAIC categorizar e tirar do tipo, é uma ocorrência minoritária, não urgente, mas dependendo do tom da voz, do tom da ocorrência, ele não é minoritário, é algo que tem que ir lá alguém agora, uma viatura, porque vai dar BO forte. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? A sua pergunta foi bem oportuna, porque no começo do MAIC eu participei. E na época eu falei assim, não, a gente tem que colocar um sistema que converse de forma natural, que entenda o que o solicitante esteja falando. Se eu tiver algum barulho de tiro, grito, alguma coisa, desse uma prioridade para isso. E na época me deram uma... não, assim, de forma técnica, né? E hoje eu entendo muito bem o porquê disso. Existe essa ideia, só que se nós fizéssemos dessa forma, na época que foi implementado, que foi ano passado, iria exigir IA generativa, ia demandar muitos recursos computacionais que nós não temos. E por que o MAIC funcionou e está em funcionamento, né? Está em prática? Porque ele é uma ideia que é de fazer mais com menos. O que é o MAIC? Ele é uma URA. Ele pergunta um negócio, a gente responde e assim vai. Existem ideias para melhorar? Existem inúmeras ideias, ótimas ideias, só que nós não temos processamento. Então lembra que a gente fala que
o binário, né? É dados e processamento. Nesse caso, a gente não tem processamento hoje para fazer isso, mas nós temos intenções de mais para frente melhorar realmente esse tipo de atendimento. Parabéns. Primeira coisa, parabéns pelo trabalho, principalmente uma característica que eu notei é que vocês desenvolveram utilizando plataformas open source, e isso garante uma qualidade imensa, principalmente no quesito de transparência do software, ainda mais num sistema tão crítico quanto o sistema da Polícia de São Paulo. Uma dúvida que eu fiquei ali quando eu vi o método de operação que vocês fizeram com a LLM é se hoje existe algum tipo de controle da resposta que é gerada do LLM para garantir que não existe nenhum tipo de viés algoritmo nessa resposta final. Até mesmo se o solicitante, por exemplo, que dá entrada do LLM, ele tem um viés algoritmo e aí a LLM corrigir isso e não responder utilizando esse viés. Pode ser um viés de discriminação racial ou até mesmo de gênero. Então a pergunta que fica é, existe alguma estrutura de controle sobre isso? Então, com relação ao LLM, a gente está utilizando aquela placa L4, né, da NVIDIA, e tendo em vista a restrição de hardware, a gente teve que utilizar modelos até menores. A gente está utilizando o Gemma 3, no tamanho de 12 bilhões de parâmetros, que é o que é possível rodar naquela máquina. Hoje a gente faz de uma forma bem experimental. E, para te falar a verdade, a POC de monografias, ela entrou em funcionamento não faz um mês que ela entrou em funcionamento. E a gente está em testes na funcionalidade, né, da LLM e está atendendo poucas pessoas nesse momento. Até esse momento a gente não teve essa preocupação com relação ao viés algorítmico, não tivemos essa preocupação. Mas assim, eu percebi aqui pelo simpósio, pelas outras apresentações, que é algo muito importante, que quando for difundido isso para todos os policiais militares, quando for uma ferramenta efetivamente de produção, é uma coisa fundamental que a gente não pode deixar de observar. Eu agradeço até a observação. Luciano, parabéns aí pelo trabalho, cara. Eu vi que vocês têm uma preocupação grande com o cenário de segurança, né, principalmente deixar essa modelagem local, enfim. Mas é possível que com o crescimento, né, desse projeto tenha que abrir isso, né, inclusive para fazer a integração de dados, enfim. Vocês já estão pensando especificamente em segurança de IA, especificamente de LLM, por exemplo? Eu já vi várias tentativas de sequestro de LLM, você usando o Top Dataset para isso, alguém usando o Top Dataset para isso, colocando códigos lá, e aí poder acessar o seu LLM, manipular ele de alguma forma, acessar os dados que estão alimentando ele, enfim. Como é que você está pensando no segundo passo desse teu projeto, quando for necessidade de integração, tem que deixar de ser local? Então, nós temos uma política de segurança, política de cibersegurança, que ela está em vias de ser, ela já foi aprovada e está em vias de ser publicada. E lá tem algumas orientações, algumas informações que detalham a forma mais segura de implementar essas ferramentas. Uma das coisas que a Polícia Militar usa muito, eu observo, assim, com relação à segurança, é deixar os dados e o processamento disso de forma local. Isso é assim, que a polícia costuma seguir e de forma geral. Mas a gente observa que tem algumas funcionalidades que a gente acaba perdendo algumas oportunidades, né, com relação ao uso de nuvem, porque por causa de escala, né, a gente consegue poder aumentar ou fazer isso. Só que hoje a PM tem um preconceito assim, bem forte com relação ao uso de nuvem. E com relação a essas as rotinas, né, de segurança, a gente tem essa política, que é uma forma que a gente está fazendo para poder preservar os dados e a segurança da informação. Acho que mais uma pergunta, então, o restante vamos deixar para depois. Realmente eu fiquei impressionada. Eu sou Eronita, sou do Estado, sou coordenadora de governança de dados. E eu queria, vai muito nessa pegada da segurança, mas eu queria entender melhor também a questão da governança do dado. Como é que vocês trabalharam a parte de integração
E essa questão de acesso, permissão, sabe, quem vai utilizar, se tem algum tipo de preocupação, alguma coisa nesse sentido, de qualidade de dados, alguma coisa no trabalho assim. Então, com relação aos dados, né? Nós já tivemos algumas oportunidades, né? Por exemplo, o IBMEC, né, em São Paulo, a própria USP também colocou algumas oportunidades de implementação de mineração de processos. E, infelizmente, né, chega o pedido, muitas vezes até canal superior, só que quando chega para algumas pessoas que tomam conta dos dados, muitas vezes acabam negando pela criticidade em fornecer esses dados. Então, a gente acaba perdendo algumas oportunidades, né? Tem essa situação de poder anonimizar os dados, né? Para poder não ter tanto risco, né? Em apresentar informação, mas isso é algo que eu percebo que está melhorando, né? A gente está... E com relação à governança de dados, existe um departamento, né, que cuida disso, que é o nosso departamento de aplicações e sistemas. E assim, o que eu posso dizer que eu acho que o gargalo, a gente fala de processamento, em algum momento que a gente falou de processamento, né? E agora o outro gargalo é com relação aos dados, é disponibilizar esses dados para que a academia possa nos ajudar em aplicar a teoria na prática, né? Colocar esses dados nossos para trabalhar. E assim, o dado hoje, eu já ouvi várias pessoas falando isso, né? É o novo petróleo, né? Os dados para a política de segurança, né? Não é à toa que está no nosso objetivo estratégico, né? É aquela parte dos dados, integração dos dados. E isso não só internamente quanto com os outros demais entes, a gente precisa ter uma política de governança bem definida, né? Para poder aproveitar melhor isso daí. Ok, então, obrigada.